eu sou a Carla, eu sou responsável aqui no Brasil pelo programa pelos líderes, né, do grupo de educadores Google, né, pelo programa de educadores Google do Brasil. Queria saber aí no chat quem já teve lá no GG On Air com a gente, que anda pelo GG, que sabe o que é o grupo de educadores Google. Me conta aí no chat quem que já teve por lá, quem que já viu a gente, os líderes, quem já tem algum... Ó, não conhece, o Iago falando aqui que não conhece o grupo de educadores Google. Bom, então antes da gente começar, vou falar, olha aí, que bom, que bom. Então, coisa nova já no pedaço para a gente começar essa manhã. O grupo de educadores Google é um grupo no Brasil, e no mundo, na verdade, né, de professor para professor, é um programa voluntário do Google, então todos os líderes nas cidades, e hoje todo mundo online, a gente promove essa questão do letramento digital e as tecnologias na aprendizagem, e é uma comunidade de educadores apaixonados pela educação e que querem discutir mais as questões da educação e tudo mais. Então, grupo de educadores Google é isso, conectem-se com a gente, a gente está em todos os canais, a gente tem uma comunidade no Face, a gente tem uma comunidade no Instagram, e a gente espera por você lá nas nossas redes. Depois, quem quiser ser também líder aí, a ideia é que juntos a gente vai longe e muda a educação. Então, a ideia do GG é essa, a gente trabalha muito juntos. Eu sou, então, a responsável pelo programa no Brasil, né? Eu auxilio o Google nesse projeto. Sou também certificada pelo Google, sou Google Innovator, e tem uma empresa chamada Amplifica, que é parceira do Google, né? Então, mil coisas aí bacanas e tal, e por que Google, né, gente? A gente tem falado tanto, porque, na verdade, enfim, as ferramentas são simples de usar, são acessíveis, são gratuitas, então é por isso que a gente acaba sempre falando aqui do Google, porque vocês vão ver que tem muita coisa legal para a gente trabalhar, né? E aí eu queria saber, hoje o nosso tema de diferenciação, quer dizer, diferenciar para engajar. Eu quero saber aí no chat se vocês estão prontos para essa jornada agora dessa manhã de super sol aqui em Brasília, estou aqui em Brasília. Queria saber se vocês estão prontos aí, ó. Já estou vendo que sim, ó. O Iago sempre aí, ó. A Gil ansiosa, ó. Então, estamos prontos para ir em frente. E quero saber agora como é que você está se sentindo aí nessa jornada, né? Enfim, a gente pode perguntar como é que você está se sentindo hoje, assim. Hoje, no que eu digo, assim, em relação a tudo isso que está acontecendo, como é que você anda? Você anda animado? Você é formador, formadora? Você está confuso, confusa, perdido? Está com medo? Está assoberbado, assoberbada? Como é que é aí? Deixa eu ver. Quero medir aí esse ânimo do pessoal. Olha... Ó, tá esperançoso, esperançosa, otimista. Nossa, gente, Ceará. Só queria dizer uma coisa sobre o Ceará. Eu tive há um tempo em Quixadá. Ó, nunca imaginei para Quixadá, amei. E também estive em Paracuru. Meu pai mora em Paracuru, uma das praias mais bonitas que eu já visitei. E aí, olha aí, ó, esperançoso, confiante, animado. Esse grupo tá maravilhoso. Então, a questão da diferenciação e por que eu estou já fazendo esse tipo de atividade aqui com vocês? Para a gente começar a diferenciar, a gente realmente tem que conhecer os nossos alunos, né? Então, essa questão de conhecer os nossos alunos, saber onde eles estão, saber como eles estão se sentindo, é talvez a parte mais importante, né? Então, atividade simples como essa que eu acabei de fazer, já começa a te dar um caminho para, enfim, diferenciar o aprendizado. Então, passa pelo socioemocional, passa por a gente olhar para cada aluno como ser único e tudo mais. E aí eu queria te perguntar também agora no chat aí,
O que é diferenciar para você e por que você está aqui? Conta aí para mim, o que é diferenciar? Me diz aí, o que você acha que é diferenciar, assim, na sua perspectiva? Quero saber aí. Ó, inovar, conhecer, inovar, olha lá. Sair dos padrões, saber reconhecer as necessidades de cada um, maravilhoso, Rosângela, aprimorar, mudar, criar, distinguir, ousar, desmistificar, né? Ótimo, estou vendo aqui, diversificar as ferramentas, dar uma identidade. Ó, hoje aqui, a questão do diferenciar que a gente vai trabalhar é muito a questão da diferenciação na aprendizagem, né? E aí, quando eu falo diferenciação, assim, o que me vem à cabeça, isso é muito meu aqui, tá? É, na diferenciação, a gente passa a ser educadores mais inclusivos, né? Então, incluir, engajar os nossos alunos, os diferentes alunos que a gente tem, né? E acho que isso é muito importante, assim, porque a partir do momento que você traz para o aluno alguma coisa que possa motivá-lo, interessá-lo e incluí-lo, você passa a engajá-lo, a engajá-la de forma diferente. E a diferenciação também, eu sempre acho que passa pelo pertencer, né? Pelo pertencimento, porque se você está incluindo, você está, na verdade, dando voz e dando espaço para todos os alunos, quer dizer, não é um só, né? Então, como é que a gente busca essa diferenciação na sala de aula, sendo que a gente tem tantos alunos? E é isso que a gente tem que ajudar os nossos professores e vocês aí com uma super missão de ajudá-los a entender diferentes formas de diferenciação na aprendizagem e agora mais do que nunca por meio das tecnologias educacionais. E aí eu vou trazer um aspecto interessante da diferenciação que talvez você ainda não tenha visto, que é baseado nos estudos de uma das maiores especialistas em diferenciação e personalização na aprendizagem, que é a Rhonda Bond. E eu até coloquei aqui o nome dela, tá aí no slide para você ver. E a Rhonda Bond, ela fala que há um contínuo, quer dizer, há uma linha aí de diferenciação, né? E a gente pode fazer os ajustes. E a gente pode pensar em diferentes níveis aí de diferenciação. O primeiro, o mais básico que a gente começa a diferenciar é quando você faz algum tipo de ajuste na sua sala de aula, seja ela presencial, seja ela online, seja a gente considerando aí o remoto, nas estruturas ou uma forma de ajuda ou uma opção que você dá para o seu aluno. Então, na verdade, você ainda tem os mesmos objetivos para todos os alunos, você usa o mesmo material e o mesmo tipo de avaliação para todo mundo. Mas você, por exemplo, dá algumas opções, por exemplo, para os alunos. Então, isso é uma forma bem básica de diferenciar. É fazer pequenos ajustes na sua sala de aula que promova já o início dessa diferenciação. Agora, quando a gente está realmente falando em diferenciação, o que acontece aí na aprendizagem, né? Olhando para o aluno. A gente tem os mesmos objetivos pedagógicos, a gente tem o mesmo tipo de avaliação para os alunos, mas eu vou mostrar também algumas formas, vamos conversar aqui sobre formas que você já pode diferenciar na avaliação, mas é a mesma, só que os materiais que você traz para os alunos devem ser diferentes. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, a gente vai fazer essa ideia aqui de como a gente pode diferenciar utilizando essas ferramentas digitais aqui do Google. E um nível mais profundo e avançado, em termos desse contínuo de diferenciação, é quando a gente aí começa a falar de personalização e individualização da aprendizagem, que é a mais, vamos dizer assim, não é que é a mais difícil, é a mais complexa, vamos dizer assim, que você tem mais camadas junto com o professor para trabalhar isso, que é o seguinte: quando você está pensando em individualização e personalização, você tem objetivos diferentes para os jovens, para as crianças, você tem materiais diferentes e você tem avaliações diferentes.
quando você está pensando em personalização. Então, hoje, o nosso foco aqui vai ser nesse miolo aí, que é a parte realmente da diferenciação, quando a gente tem os mesmos objetivos pedagógicos e as mesmas avaliações, mas a gente faz ajustes aí, a gente diferencia por meio de caminhos variados e de formas variadas de fazer, né? E uma outra coisa importante, antes também da gente avançar, e que a gente vem falando aqui, que eu acho que é talvez uma das maiores preocupações que eu vejo junto aos professores que a gente tem capacitado, muitas secretarias de educação, é exatamente a questão, tipo, é a questão de US$ 1 milhão, que é como engajar os nossos alunos, né? E a Rhonda Bond, de novo, ela traz esse gráfico aí, que ele é muito interessante, porque geralmente, se a gente vai para o modo tradicional de ensinar e aprender, a gente tem ali a instrução do professor em sala de aula. E você está vendo ali pelo gráfico que é onde, na verdade, você tem o menor engajamento e a menor autonomia do aluno. Você concorda comigo? Quero saber aí, põe aí no chat para mim. Se você concorda que quando você tem o professor instruindo, quer dizer, ele lá na frente falando e tudo mais, o que acontece? O engajamento e a autonomia são menores dos alunos. Olha aí, né? O que acontece? Você tem aí formas que você começa a trabalhar a diferenciação e que aí, quando você começa a trabalhar nesse espectro de diferenciação em diversos níveis, com diversas ferramentas, e nós vamos explorar algumas ideias aqui hoje, você começa, primeiro, a aumentar a autonomia do aluno e aumentar o engajamento dele, porque ele e ela começam a ter que produzir mais. E aí que entra a questão de protagonismo, deles se sentirem parte, deles pertencerem, quer dizer, eles não estão só escutando o professor, eles, na verdade, começam a fazer parte do processo de aprendizagem deles e eles começam a entender que eles têm um papel essencial nessa parte de autonomia e também, quer dizer, de trabalhar a aprendizagem, né? Quer dizer, cada um trabalhando aspectos da aprendizagem que fazem sentido para você, de evolução e tudo mais. E aí, olha só, algumas ideias para isso a gente tem atividades em grupo, que hoje em dia a gente está fazendo online, a gente tem aprendizagem individual, que pode ser via trilha de aprendizagem, por exemplo, a gente tem grupos de aprendizagem, e eu tenho falado muito sobre isso, que cada vez mais a gente precisa de comunidades de aprendizagem, ainda mais no online e no remoto. E essas comunidades de aprendizagem que eu estou falando por exemplo, o aluno aprendendo por pares num grupo de WhatsApp, o aluno aprendendo por pares num Google Meet, entendeu? Então, são novas formas que a gente está vendo aí se multiplicarem, quer dizer, não são nem novas, na verdade já existe há muito tempo, e algumas já são usadas por alguns professores, mas o online vem demonstrar cada vez mais que a gente precisa cada vez mais fortalecer a aprendizagem por pares, comunidades de aprendizagem dos alunos, e a Rhonda traz esse conceito muito interessante, que quanto mais você trabalha nesse espectro de maior autonomia para o aluno e maior engajamento dele no processo de aprendizagem dele, o que acontece? Sobra mais tempo para o professor. Fazer o quê? Mediar todo esse processo de aprendizagem. Então, eu queria dar essa ideia geral antes da gente entrar nas ferramentas, porque mais do que a gente pensar em ferramentas digitais, pensar em estratégias, na diferenciação, o que a gente está falando aqui é que, primeiro, o papel do professor é fundamental e o do aluno também. E, além disso, a gente aqui está falando do aspecto humano de tudo que a gente está vivendo. Então, eu vejo cada vez mais essa importância, né? E aí, agora entrando mais nessa parte, assim, vale muito vocês pesquisarem sobre a Rhonda Bond aí, ela traz coisas bem interessantes aí sobre diferenciação de um jeito muito prático, né? Então, é essa a ideia. Olha lá, e aí, como é que você pode pensar essa diferenciação
utilizando as ferramentas digitais, né, do Google for Education, né, para você ter mais inclusão, para você ter mais engajamento e esse sentido de pertencimento, né? E aí eu queria já começar com uma ideia que para mim é uma das mais relevantes aqui, em termos de, e foi o que eu falei no começo, que é a ideia de que para você diferenciar, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente conhecer o seu aluno. Isso é super importante. E hoje no digital, na verdade, antes, quando, por exemplo, o professor estava em sala de aula com 30, 40 alunos, é muito complicado, mesmo que você tenha ali, você conhece eles e tal, é muito complicado você aprofundar um pouco mais esse conhecimento do aluno. Então, eu brinco que, brinco não, eu digo que, na verdade, o digital pode fazer com que você tenha esse conhecimento muito mais aprofundado sobre o teu aluno e que isso seja muito mais visível para você. Por quê? Porque as ferramentas digitais te ajudam. Então, eu trago aqui para você, a primeira ideia é essa do mapa de influência. Então, o primeiro passo na diferenciação é você conhecer o seu aluno, tá? O que é esse mapa de influência? Esse mapa de influência aqui, você vai ter o modelo já já para você copiar e utilizar e trabalhar com os professores, inclusive. Ele está aqui no Google Slides. E aí, a ideia é a seguinte, eu já trabalhei, por exemplo, com professores e com alunos, que é isso, a pergunta é essa, já está tudo explicado nos slides, então, assim, o que te desperta curiosidade e influencia a sua vida? Aí a gente mostra para o aluno uns exemplos de mapa de influência, e depois eles têm que criar o mapa de influência deles. E desde que a gente começou a usar isso e a mostrar isso para os professores, eles têm trazido para a gente resultados incríveis, né, de atividades de mapa de influência que eles têm feito com os alunos. E nesse mapa de influência aqui, como que eu trabalho? Geralmente, eu não peço um por aluno, eu já facilito a minha vida. Como é que a gente facilita a vida? A gente pede para, a gente monta o slide, e nesse caso você nem vai precisar montar, porque está pronto, dá um exemplo, e aí cada aluno tem um slide para trabalhar e montar o seu mapa de influência. Então, esse aqui, por exemplo, é o mapa de influência de uma amiga minha, tá? Que a gente dá como exemplo sempre. É a Dani, que trabalha inclusive comigo e tal, e aí ela tem aqui o mapa de influência dela, quer dizer, quem são as pessoas que influenciam, quais são as séries que ela assiste, enfim, tudo que for do o podcast que ela assiste, enfim, tudo que for do universo dela. E quando você começa a fazer um mapa de influência, você começa a ter não só um mapa de influência de cada aluno, mas você passa a ter um mapa de influência da sua turma, quer dizer, quando você está treinando, capacitando aí os professores começam a visualizar a turma deles, né? E aí, é a partir daí que a gente vai começar a diferenciar a aprendizagem, porque a partir do momento que a gente conhece mais cada aluno, entende cada um deles, aí a gente começa realmente a diferenciar, né? Então, aqui, ó, fica um modelo, né, do mapa de influência. Poxa, Carla, mas nem todo aluno, e aí é aquela coisa, né? Me diz aí se você não tem aquele problema que a gente está enfrentando agora, que é a acessibilidade, quer dizer, poxa, nem todo mundo vai ter a possibilidade de fazer isso, por exemplo, no Google Slides, porque não tem acesso, certo? Bom, como que esse mapa de influência pode ser adaptado para outras realidades de baixa conectividade do aluno? Olha a sacada. Os alunos podem ter esse modelo online, aí o professor pode passar o modelo, inclusive, via WhatsApp, se for o caso, porque geralmente eles têm, né, algum acesso ali, né, meio que intermitente de WhatsApp, pega a rede do vizinho, eu sei que tem muitos trabalhando nesse esquema. Então, o aluno tem o modelo do mapa de influência e ele pode fazer esse modelo no papel. Ele pode desenhar, ele pode fazer uma colagem, ele pode, na verdade, fazer de várias formas esse mapa de influência
E se não tiver a possibilidade de ter esse mapa de influência colaborativo num Google Slides para todo mundo, o que pode acontecer? A atividade que o professor pode propor, fazer o mapa de influência no papel, colagem e tudo mais, e aí os meninos mandam, por exemplo, por WhatsApp, né? Eles mandam por WhatsApp o mapa de influência deles, a foto do mapa de influência. Então, toda vez que a gente for trabalhar com os professores, a gente pensar nesta ideia de que eles podem trabalhar no digital com os alunos que têm acesso, e aqueles que têm baixa conectividade, vocês já falam dessa opção de fazer no papel. Ah, gente, o aluno não tem nem, enfim, celular para conseguir fazer isso. O aluno vai fazer a atividade, deixar ali, no retorno, tá lá o mapa de influência pronto, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar de novo, quando a gente pensa em diferenciação, a gente está pensando também na inclusão de todo mundo. E o pertencer passa por a gente trazer estratégias que sejam digitais, principalmente no ensino remoto, mas a gente não esquecer quem tem baixa conectividade. Então, quando o professor vai propor a atividade, ele já dá 1, 2, 3 opções para os níveis de conectividade que os alunos têm, tá bom? Estou vendo aqui que vocês curtiram a ideia, né? E tem muitos professores usando. Toda vez que a gente apresenta essa atividade, é tipo assim, a primeira que o pessoal põe em prática, porque está pronto e realmente é uma coisa que faz com que a gente visualize nossos alunos, todos os alunos, sem excluir ninguém. E aqui já estou deixando para você, o PH vai me ajudar agora, já que ele está aqui, ele vai me ajudar. O PH vai colocar o link aí para você no chat. Você, quando clicar, já vai baixar não, na verdade já vai ficar no seu Google Drive esse mapa de influência que é seu já, vai fazer uma cópia para você. Você consegue colocar aí para mim no chat o link, PH? Aí, ó, esse link aí, bit.ly / aí, ó, o Edu já colocou aqui, ó, mapa mais Python. Então, com esse mapa de influência, quando você clicar nesse link aí no seu computador, ele já vai gerar uma cópia que é sua e você pode trabalhar com os professores, inclusive passar o modelo para os professores. Se você usar esse link, isso, massa, se você usar esse link, você já vai gerar a cópia e também pode passar para os professores que está pronto para já gerar a cópia para os professores. Então, a ideia é essa. Bom, e aí, esse é o primeiro estágio na diferenciação, quer dizer, a gente conhecer os nossos alunos. Um outro aspecto da diferenciação, e esse também a Jaqueline disse que estava comigo numa outra atividade, são menus de aprendizagem, e aí eu entro realmente na diferenciação. A forma como a gente começa uma atividade e a forma como a gente até avalia, e a Rhonda Bond diz que a gente continua com o mesmo tipo de avaliação, mesmo tendo uma avaliação, quer dizer, talvez a nota ou a forma de avaliar seja a mesma, a gente pode trazer diferenciação de uma forma muito simples. E aqui eu trouxe para você, até ele não está completo, tem uma outra parte aqui, é só a imagem para vocês visualizarem, que é o seguinte, você pode propor, e aí é a ideia do que a gente chama de menus de aprendizagem. Então, isso pode ser usado no começo de um tema, ou pode ser, por exemplo, usado no final de um tema, ou durante a trajetória aí, de aprendizagem do aluno. Isso é um bingo de diferenciação. E como que funciona esse bingo? Algumas formas que você pode trabalhar. Você pode dizer para o aluno, por exemplo, que ele tem um período de tempo X, tá? E que ele tem que completar a diagonal na cartela, a horizontal ou a vertical, do jeito que a gente joga o bingo. E aí, ele tem que demonstrar o aprendizado dele, então, quer dizer, a gente, além de diferenciar, a gente está fazendo com que o aprendizado seja visível. O que a gente faz? Eles pegam e eles vão marcando as atividades que eles já fizeram para demonstrar a aprendizagem deles. E aí, eles bingam na cartela quando eles marcarem
a horizontal, vertical, enfim, a diagonal, o jeito que eles quiserem. Então, é um bingo, mas é o bingo da aprendizagem. E vocês estão vendo aqui que eu até coloquei umas ideias, né, de formas como eles podem demonstrar aprendizagem. E aqui eu coloquei mais geral, mas vocês podem, se você é das ciências, da matemática, enfim. E aí o bingo, ele vira meio que um desafio para o aluno, né? E aí você pode ter... E o legal dessa parte de diferenciação aqui é que você pode trabalhar com os alunos, por exemplo, se eles têm algum tipo de necessidade especial, você pode dizer para eles que eles têm que preencher, tipo, três bloquinhos aí, 3 numerozinhos do bingo, e você, inclusive, pode, assim, dizer para eles que eles têm que, enfim, você pode dar algumas comandas para eles, instruções, ou você pode, vamos dizer que aí você tem aquele aluno que acaba muito rápido, que faz tudo muito rápido, aí você dá um desafio maior para o aluno, que ele não só tem que fazer na vertical, mas ele tem que fazer na horizontal também, entende? Então, a diferenciação está aí. Quer dizer, você trabalha com o aluno onde ele está. Você dá, primeiro, opção, e você dá também, além da opção, você dá níveis de complexidade da atividade. E aqui você vai poder montar o seu bingo, quer dizer, o professor pode montar o bingo do jeito que quiser. Já teve uma pergunta aqui super interessante, que eu estou vendo aqui no chat, que é sobre como é que eu disponibilizo isso para o meu aluno. Então, de novo, várias formas da gente fazer. Essa disponibilização pode ser digital, então, de novo, tá no Google Slides, eu sempre ponho no Google Slides porque facilita o acesso. Ele está no Google Slides, e o aluno pode receber o link do Google Slides para o bingo dele. Inclusive, se for uma turma que tem acesso, de alguma forma, ao digital, você pode dizer para ele que, para finalizar a cartela do bingo, né, na horizontal, vertical, diagonal, eles têm que ir marcando, inclusive, já com a atividade, tipo, com um link para demonstrar que ele fez a atividade. Então, ele tem que colocar no própria cartela do bingo dele, e se vocês estão usando o Classroom, você pode gerar uma cópia para cada aluno no Classroom. Então, é uma forma de fazer isso, tá? Uma outra forma de fazer o bingo é mandar a imagem, de novo, pensando em conectividade aqui, que é hoje o nosso maior desafio, e pensar no acesso de todos. Como é que você pode fazer isso? Você pode tirar simplesmente o print da tela do bingo que você montou, porque o professor vai ter a flexibilidade de montar. Eu coloquei umas ideias aqui, mas elas são totalmente possíveis de variar. E aí, com esse print da tela, você pode, por exemplo, mandar por mensagem para o aluno, pelo WhatsApp, pelo Google Classroom e tudo mais, como imagem, né? E o aluno faz no papel, de novo. Você pode fazer com que ele esteja usando o material didático que ele tem em casa, totalmente offline, analógico, e fazer o bingo no papel lá para demonstrar. E depois ela te manda o resultado do bingo, quer dizer, enfim, a tangibilização desse bingo em termos, por exemplo, aqui, eu pedi uma imagem com comentário, então ela vai pegar a imagem, vai fazer o comentário e vai me mandar a foto, por exemplo, disso via WhatsApp. Então, tem diversas formas de realizar o bingo, né? Aqui, o bingo, nesse caso, de novo, aqui está um modelo para vocês, né? Que vocês, se você, Edu ou PH, se puderem colocar aí para mim de novo o link. De novo, você vai poder copiar esse modelo e vai poder tanto trabalhar no modelo, quanto passar para os outros professores esse link que eles fazem a cópia e podem totalmente adaptar o modelo do bingo. Olha aí o Edu de novo aí me ajudando, ó, tá vendo? Podem totalmente aí adaptar o modelo do bingo para a sua realidade e para o tipo de atividade que você quer. Lembrando que o mais importante desse bingo é isso, que você pode ter regras do jogo diferente para diferentes alunos. Então, assim, poxa, o aluno X, Y, esses alunos, eu vou
puxar um pouco mais. Então, eles vão acabar, que eu sei que eles acabam rápido, e eu vou já dar outro desafio aqui. Ou você dizer que o aluno, por exemplo, todos os alunos têm que começar pelo número 10, por exemplo, tá? Então, você pode variar o tipo de regra de acordo com, enfim, de acordo com as suas regras do bingo, né? Então, essa é a ideia. Bom, e só para fechar aqui, para a gente ter um tempinho aí, ó, o Fernando está dizendo que outra ideia legal é sortear um ou mais números para o aluno cumprir aquela tarefa. Sim, pode ser. Lembra que na diferenciação, Fernando, a questão da diferenciação é você dar opções para os alunos. Então, você pode sortear um número, ele sorteia o número e aí ele define qual que é a rota que ele vai. Lembra que é um menu. Então, ele define qual a rota que ele vai seguir. E a última ideia aqui que eu trago para vocês também, que é nessa pegada, de novo, de diferenciação com ferramentas de... A Edneide está aqui, 1000 possibilidades, é exatamente isso. Uma outra opção aqui de diferenciação é fazer um jogo da velha, né? E aí, por exemplo, no jogo da velha é uma forma simplificada do bingo, porque o bingo aqui, eu nem copiei todo, ele tem mais uma coluna, ele é um pouco maior, né? No jogo da velha, geralmente a gente tem ali o número 5, por exemplo, é onde o aluno começa, e cada cor tem um tipo de função, tá? E aí também você pode fazer essa marcação por função, e a ideia é essa, de novo, aqui até um que a gente fez com professores, esse aqui é real, que vocês vão ter o modelo, se vocês quiserem, enfim, que aí fala, inclusive, sobre diferenciação do ensino, e se vocês quiserem fazer, acho que vocês vão curtir. O PH já até colocou aí, jogo mais Spike, que é o modelo também, né, para vocês, e esse, em vez de ser Google Slides, é Google Docs, né, então, de novo, a ideia, por exemplo, o aluno começa pelo 5, ele pode fazer o 4, 5 e 6, ou então ele pode fazer o 2, 5 e 8, ou ele pode fazer o 7, 5 e 3, né, então esse é um modelo mais, enfim, mais simples do que o bingo, né, e aí tem essa questão do jogo da velha também. Eu estou falando aqui de uma forma individualizada, mas vocês também podem pensar que a gente pode adaptar tudo isso para o trabalho em grupo, né? Então, a ideia é essa, e fica aí a super dica, né? E aí é isso. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês, nesse nosso tempo, eu poderia passar horas falando só de diferenciação, na verdade, uma vez, a gente já fez até um curso sobre diferenciação na aprendizagem para professores de escola pública, só com as ideias da Rhonda Bond, né, e todo um grupo de pesquisadores, né, trazendo essa coisa do digital. Mas agora é isso, agora é hora de você se inspirar e inspirar a sua comunidade, né? Eu acho que esse é o grande recado aqui, inspirar a comunidade de professores e mostrar que sim, há formas de engajar. E como que é nosso? É de vocês, os slides, esses aqui estão disponíveis para você pegar, ó lá. Edu, se você puder colocar aí, ou PH, no bit.ly/slides mais Spike, e todos os slides estão aí para vocês começarem a diferenciar para aprender, né? Um caminho que eu queria falar aí de diferenciação para você, educador e formador, é que talvez, como você está aí, né, buscando novas formas e tudo mais, pensar em você também avançar e se certificar. Eu deixo aí a dica para vocês, né? As certificações do Google vão te ajudar muito nesse processo. E sigam aí o GG Brasil para também aprender. A semana que vem a gente tem GG On Air sobre ensino híbrido, então tenho certeza que vocês vão curtir muito. É isso, fico por aqui, e agora, enfim, estou aberta, se a gente tem, acho que uns minutinhos aí para perguntas. Temos sim, Carla. Então eu fico aqui, não quis nem trazer muitas, tem milhões de coisas maravilhosas que eu poderia aqui falar, mas Excelente, eu acho que fica aqui 3 ideias poderosíssimas para vocês começarem
a trabalhar tanto com os professores, quanto os professores irem para a ponta com atividades que são simples e super engajadoras, traz um elemento aí de desafio, de jogo, de gamificação. Então, a ideia é essa, em termos de menus de aprendizagem e diferenciação. Como é que nós vamos fazer agora? Alguém quer abrir Pronto, agora é Edinalva está falando. Bom, primeiro agradecer a sua participação e a contribuição tão valorosa, né, para nós educadores cearenses. Bom, aqui a gente tem uma pergunta da Claudiana Almeida, né? Aliás, um comentário, ela diz, é interessante que o professor possa montar o seu próprio bingo a partir das aulas e das atividades solicitadas, transformando assim numa metodologia de autoavaliação. São Isso muitas as também. possibilidades. Uhum. Quer que você contribui com o comentário, professor? O bingo foi o que eu falei, ele pode ser tanto o início de uma jornada, por exemplo, em vez do professor, lembra que eu falei ali daquela parte da instrução, de autonomia e engajamento do aluno, aquele nosso primeiro gráfico? Sim. Em vez do professor começar com a instrução, por exemplo, de um tema, ele, por exemplo, trazer um bingo que os alunos têm que completar para aprender sobre aquele tema, seja ele no digital, fazendo pesquisa, explorando o tema, quanto também, por exemplo, no analógico, trabalhando com material didático que ela tem em casa. Isso é uma coisa. E a outra possibilidade também é da parte avaliativa. Então, quer dizer, a saída do aluno, quando ele explorou aquele tema, é fazer um bingo também, no sentido de que ele tenha que demonstrar o aprendizado de X formas, 3 formas, 4 formas e tudo mais. É uma forma super interessante de avaliar, mas de um jeito que seja mais leve, mais de acordo com o que tem a ver com o aluno. Essa é a ideia. Outra pergunta da Julieta, o bingo pode ser feito interativamente? Pode, e era isso que eu estava falando. Você também pode ter esquemas no bingo que você está trabalhando, por exemplo, em um grupo, e o grupo é responsável por cumprir junto tais tarefas. Porque, na verdade, o bingo é só, gente, a plataforma, vamos dizer assim. O jeito que você vai construir esse bingo aí pode ser que, para realizar cada ponto do bingo e ele bingar, pode ser uma atividade em grupo, por exemplo, que ali as instruções do bingo sejam algo que os grupos, as comunidades de aprendizagem dos alunos, eles tenham que realizar atividades juntos para cumprir certas tarefas, entendeu? Então, na verdade, cumprir os seus objetivos pedagógicos enfim, do professor, mas trazendo isso para os alunos de uma forma mais lúdica, né, e mais leve. Uma ferramenta, né, que nós temos. Isso. O Fernando Lima diz, outra ideia legal é sortear um ou mais números de 1 a 16 para o aluno cumprir aquela tarefa. Foi o que eu falei. Isso é uma ideia, sim. Você pode trabalhar a parte de cores, você pode trabalhar a parte de números ali, né? Então, a gente dá várias opções. Só lembrando que, quando a gente fala em diferenciação, a gente sempre dá escolha para o aluno. Nem todos os alunos, a ideia é não, a gente afunila um pouco com algumas regras e instruções, mas a ideia é sempre dar uma escolha de caminho pelo aluno, isso é importante, tá? Porque a gente está diferenciando, né? E a inclusão passa por aí. Então, não é que todo aluno vai cumprir a mesma coisa do mesmo jeito. Até porque nem todos, né, são iguais Exatamente. Né? Exatamente. Outra pergunta da Maria José, o que fazer para se tornar um membro do GG? É possível? Certamente. Aí, no Ceará, a gente já tem Maracanaú, a gente tem Quixadá, a gente tem o pessoal de Lavras da Mangabeira, que já são líderes GG. Mas, assim, qual que é a ideia primeiro? Envolvam-se nas nossas redes sociais, vocês vão ver, tem sempre atividade, toda semana a gente tem encontro do GG, seja as lives que a gente chama de GG On Air, a semana que vem vai ter sobre ensino híbrido, e também a gente tem, quando não tem o GG On Air, a gente tem o Clube GG, que é um encontro como esse aqui,
mas de práticas, a gente compartilha práticas e a gente abre o microfone para os professores também trazerem práticas que estão funcionando ou não no contexto deles. Então, tem sempre atividade. E aí, depois do próximo caminho, depois de vocês se interarem, como funciona, ver a dinâmica, se vocês quiserem, vocês podem abrir vocês podem ser líderes GG na região de vocês. E como vocês são formadores, tem tudo a ver. E aí o GG tem toda uma questão de liderança mesmo em tecnologias educacionais, é uma comunidade de aprendizagem de centenas de educadores no país inteiro, e que a gente está sempre junto, trocando figurinha, aprendendo junto e compartilhando com outros professores. É um programa voluntário e aberto. Certo. Carla, estão pedindo para deixar o endereço para participarem do GG. O endereço... Acho que já colocaram aqui no chat. Eu vou colocar aqui só para vocês pegarem aqui, tá no meu último slide, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Comecem seguindo o GG nas redes, tá? Vai aparecer aí para vocês, né? No Instagram, no YouTube é onde a gente tem as lives a cada 2 semanas, enfim, a gente tem blog, tem o grupo no Facebook, então é o primeiro lugar para vocês entenderem o GG, conhecerem um pouco mais. Essa é a ideia. Estão perguntando aqui onde vai ficar o material, eu mesma vou responder, né? Vai ficar no Google Classroom, certo? Vai ficar também junto às créditos, no Drives, vão encaminhar também para a SME, tá bom? Então, já vai ficar na nossa sala do Classroom também. E na verdade, vocês já têm aí, o Slides mais Spike, né? Então, o material todo aqui, ó, todos esses slides que vocês viram já estão... Deixa eu colocar aqui, ó, o PH colocou aí, ó, o material já está aí no chat aí para vocês. Os slides estão todos aí já para vocês, disponíveis. Okay. Então, agradecer mesmo, né? Agora, 10 horas, a gente já tem outro palestrante, o Vitor Alves. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom estar com você. Muito bom ouvi-la. Queria agradecer a todos, dizer que a gente está super disponível, o que vocês precisarem. Vocês fazem um trabalho incrível e o mais importante é vocês encorajarem os outros educadores aí do Ceará a realmente trazerem mais engajamento e verem novas formas e possibilidades para as tecnologias educacionais, para aproximar os nossos alunos e para fazer com que ninguém fique para trás. Essa é a ideia, né, gente? Beijão e muito obrigada. Sim, obrigada a todos que estavam aqui junto conosco, viu? Bom dia. Carla, bom dia de novo. Eu quero agradecer demais a sua parceria, certo? Para quem não sabe, eu estava correndo atrás de toda uma estrutura para a gente fazer esse evento, mas metade do evento é responsabilidade da Carla, da articulação dela, da capacidade dela de falar com tantas pessoas e essas pessoas aceitarem os convites. Então, leve meus agradecimentos ao Google for Education do Brasil, leve meus agradecimentos ao Amplifica, mas especialmente eu, em nome da Secretaria Estadual de Educação do Ceará, queria agradecer você, porque você foi uma luz que apareceu no MySpy, que agora que você apareceu, a gente não vai mais te tirar do MySpy, vai te chamar sempre. Eu tenho certeza que o Ceará, a partir de agora, vai estar em peso no GIG On Air, no seu programa do YouTube, e que você vai receber vários convites aqui, e que a Google vai crescer mais ainda no estado do Ceará, por conta desse evento também, mas principalmente por conta da sua parceria, da parceria da Google e da parceria do Amplifica. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu estou até emocionada, porque eu acho que a gente realmente tem que lutar para o ensino público de qualidade. Nossas crianças merecem, né? É isso, e obrigada por todo mundo. E vocês agora vão também se encantar, porque aqui na sala está o Vitor Alves, vocês vão ver que maravilha que vai ser, vocês vão ver o astral do Vitor. Tá difícil. E essa galera, queria também agradecer a todos os Google Innovators e líderes do GG Brasil que aceitaram estar aqui com a gente. Muito obrigada, Canija. Tchau, tchau. Obrigado, cara.